meus queridos inscritos, sejam muito bem-vindos a esse primeiro vídeo especial de uma série que eu vou fazer com os personagens de Hora de Aventura. Então eu peço que você deixe o seu like se você gostar desse formato de vídeo, que é um formato que dá um trabalhão pra fazer, vocês não têm noção. Então é muito importante a sua avaliação pra mim, então estoure esse like aí, por favor. E também deixe nos comentários o personagem que você gostaria de ver no próximo vídeo, ok? Então muito obrigado e tenha um bom vídeo. Então o Bimo ele é um pequeno videogame, ou melhor dizendo, um pequeno eletrônico que junta o design de alguns aparelhos que já existiram em nosso mundo. Então ele seria meio que uma mescla de um Macintosh com Game Boy Color e também com o controle de um Atari 2600. Ele tem aproximadamente 31 centímetros de largura e 51 centímetros de altura. E apesar de sua aparência de um videogame convencional, ele nos surpreende muito com a quantidade de funcionalidades que ele tem. E entre elas está leitor de música, tomada portátil elétrica, câmera, despertador, lanterna, luz estroboscópia, sintetizador de som, editor de vídeo e player de vídeo. Ou seja, ele já é quase um smartphone aí da vida. Bimo, pega a câmera! Bimo é a câmera! Vocês também já devem ter visto alguns jogos que são rodados dentro do Bimo. E o nome de todos esses jogos são Mestre das Aventuras, que aparece no episódio Hora de Negócios, Desfile da Conversa, que aparece no episódio Sonho de Dia Chuvoso, Guardiões do Brilho de Sol, que aparece no episódio Guardiões do Brilho de Sol, Castelo de Comp, que aparece nos episódios Jovem Demais e Além desse Plano Terreno, Batalha de Insetos, que aparece no episódio Doni, Mestre Shen, no episódio Bimo Noir, Meninos Super Bonzinhos, no episódio Mais 5 Historinhas, Suma Scoots, no episódio Terra e Água, Simulador de Regressão, baixado por Jake no episódio Cofre, e Pro Futebol 1861, também no episódio Horas de Negócios. Bom, eu vou deixar uma lista de todos os episódios em que o Bimo aparece aqui embaixo, dividido entre os episódios que ele aparece de forma mais principal e os episódios que ele aparece mais ali de forma secundária. Mas então vamos falar agora de como foi criado esse personagem do Bimo. Bom, tem um cara aí, sabe? Um carinha aí chamado Patrick McHale, que não fez nada mais, nada menos do que criar uma minissérie chamada Over the Garden Wall. Só isso. Mas só que antes disso ele trabalhava em Hora de Aventura. E antes ainda disso ele trabalhava em As Trapalhadas do Flapjack. E antes ainda disso ele estudava no Instituto de Artes da Califórnia, que é basicamente a escola que forma todos os criadores de desenho, principalmente do Cartoon Network. Então antes mesmo de Hora de Aventura ser criado, o Pat, que é como os mais íntimos chamam ele já era amigo do Pendleton Ward, que foi o cara que criou Hora de Aventura. E os dois estavam produzindo curtas para ver se as emissoras notavam eles. E no curta do Pat ele tinha um personagem robótico chamado Ray. Mas só que a partir do momento que foi anunciado oficialmente que Hora de Aventura iria ser uma série, o Pat foi trabalhar para a produção de Hora de Aventura e ali ele fez um redesign daquele personagem robótico que ele já tinha feito. E desse redesign nasceu o Bimo como a gente conhece hoje. Mas ok, agora com o personagem pronto eles precisavam de dar uma voz a esse personagem, para dar vida a ele. E no início eles pensavam em colocar uma voz mais sintetizada, robótica mesmo. Mas só que aí por sugestão do Pendleton Ward, eles decidiram que a dublagem do Bimo iria ser uma voz natural com apenas algumas mudanças da Nick Young, que é a mesma dubladora da Lady Iris. I don't really say too much English to anybody, that's why I started animation. Pra quem não sabe, a Lady Iris não sai falando qualquer coisa aleatória por aí. Na verdade, ela fala coreano. 우리 애들 걱정 안 해도 돼. 차이가 난 광고하라니까. E a Nick Young é coreana. E consequentemente o Bimo também tem ali um sotaquezinho coreano. E essa escolha de usar uma voz mais natural e não uma voz sintetizada fez toda a diferença para o próprio desenvolvimento do personagem do Bimo. Afinal, nem ele mesmo se considera um robô. A sua personalidade está muito mais para um menino de verdade do que para um robô. Ô Bimo, a gente devia sair mais, afinal somos dois robôs.
Não, Nept, eu não sou como você. Bimo também, pra quem não sabe, é assexuado, ou seja, ele não tem sexo. Ele não é menino e nem menina. E apesar disso acontecer pelo fato de ele ser um robô, isso é evidenciado algumas vezes no desenho, como por exemplo nos episódios de Fiona e Cake, que são episódios que todos os personagens têm o sexo trocado. Mas só que nesses episódios o Bimo permanece igual, justamente pelo fato de ele não ter sexo. E além do fato dele ter tido relacionamentos tanto com a Lorraine, que é uma galinha, no episódio Bimo Noir, e também ter se tornado noivo do Bolha, no episódio Bimo Perdido. I thought we could get married. I do. Oh, I do. Hey, a bubble! O Bimo, assim como todos os personagens de Hora de Aventura, foi ganhando a sua história com o decorrer do tempo. No início ele era apenas o videogame do Finn e do Jake, mas só que conforme o desenho vai progredindo, ele vai ficando bem mais próximo dos dois e meio que se torna um melhor amigo. E conforme o desenho vai progredindo mais ainda, a gente vai descobrindo mais sobre a história e a origem do Bimo. Bom, apesar de ter sido mencionado que o Bimo não tem sentimentos, isso é um pouco difícil de dizer. Porque em vários momentos no desenho a gente vê ele sentindo medo, raiva, alegria, tristeza. E no episódio 5 historinhas é revelado que ele é convencido de ser um menino de verdade, quando ele tenta demonstrar para o seu reflexo no espelho, que ele chama de futebol, costumes de humanos como fazer xixi e escovar os dentes. Bimo, você é um robô? Ai, não, futebol. Eu sou um garoto vivo. Olha só. Sabão. Xixi. Isso acontece inúmeras vezes no desenho. O Bimo tentando provar que ele é mais do que apenas um robô que segue só ali a sua programação. Então, pra gente entender bem essa sua natureza, vamos precisar analisar dois episódios, que é Be More e o episódio The More You Know, The More You Know. Bom, Be More eu já fiz um vídeo inteiro falando sobre ele, então se você quiser assistir é só clicar no link aqui na descrição. Ok? Mas resumindo, nele o Bimo exclui alguns arquivos muito importantes para ele. E aí ele recebe instruções para ir até a Mole Company, que é onde ele foi criado, para poder reinstalar os seus drivers. E chegando lá a gente percebe que é uma fábrica só de Mo's. Ou seja, outros robôs que são iguais ao Bimo, mas só que o que muda é o seu prefixo, a sua letra que vem antes. Então tem Bimo, Cmo, Dimo, Fmo e etc. Mas só que agora pulando para a parte importante do episódio, lá no fundo da fábrica ele encontra o seu criador, Mosef Maestro Giovanni. E ele fala várias coisas muito legais e eu recomendo muito que você assista o episódio. Mas resumindo, ele explica que ele construiu milhões de Mos. Mas só que o Bimo é diferente, o Bimo é especial, porque ele fez com que o Bimo soubesse como brincar e como se divertir. Porque o Bimo ele foi feito para cuidar do filho dele, mas só que ele nunca teve um filho, então ele deixou o Bimo ser livre para assim encontrar alguma família em que ele pudesse cuidar de alguém ou que ele pudesse fazer parte. E a gente pode notar essa característica meio paternal do Bimo algumas vezes, como por exemplo no episódio Bimo Perdido, quando ele e o Bonnie encontram o bebê Faísca. E um easter egg bem interessante desse episódio Be More é quando o Mo abre a carcaça ali do Bimo, a gente pode ver que ele tem um coração, uma medalha e um diploma, que é referência à obra O Mágico de Oz. E pra mim essas são as peças-chave para fazer com que o Bimo seja diferente dos outros robôs, pois o coração lhe dá o poder de amar e ser amado e ter empatia pelas pessoas. O diploma lhe dá o poder da inteligência e da imaginação. Eu acho que é exatamente o diploma que faz com que ele consiga pensar fora de sua programação. E finalmente a medalha, que lhe dá a coragem e a bravura, que é demonstrado em vários episódios. E eu acho que o Mo colocou essa medalha quando ele decidiu que o Bimo iria partir para o mundo exterior para achar uma família, porque seria meio que um mecanismo de defesa, porque nas situações extremas o Bimo iria ter mais coragem e mais bravura para conseguir sobreviver ali no mundo afora. E um dos episódios que o Bimo demonstra essa coragem é no próprio episódio The More You Know, The More You Know, quando ele tem lá uma luta com Amo ou Amo.
Outra vez eu recomendo imensamente que você assista a esse episódio, porque ele é um episódio especial duplo, então tem muita coisa, muita mensagem mais profunda, mais intrínseca, que não tem como eu ficar explicando aqui pra vocês em vídeo. Mas nesse episódio é revelado que o primeiro Mo a ser construído foi o Amo, que assim como o Bimo é especial, mas só que enquanto o Bimo foi construído para dar amor, o Amo foi construído para receber amor. Mas só que como ele não tem a capacidade de pensar fora da sua programação, esse desejo de ser amado consumiu ele completamente, então ele ficou meio paranoico, meio psicopata, sabe? Todo mundo que já amou ele algum dia o repele exatamente por causa disso. Mas só que como a gente pode ver no final desse episódio, ele meio que acaba morrendo. E nessa cena que o coração dele para de funcionar, a gente vê a parte interior dele e ele só tem o coração, ele não tem nem o diploma e nem a medalha. Isso sustenta a minha teoria de que é o diploma que faz com que o Bimo pense fora de sua programação. E eu acho que a principal coisa que é mostrada nesse episódio são as cenas do Bimo imaginando as coisas e explicando que ele é diferente dos outros porque os robôs que são programados, eles conseguem ver o mundo do jeito que ele é. Mas só que o Bimo consegue ver o mundo do jeito que ele poderia ser. E assim ele consegue soluções mais inteligentes e mais interessantes do que os outros robôs. Se eu for adulto, eu mesmo posso ir dirigindo até o parquinho sozinho. E eu poderia comprar as minhas próprias chupetas na lojinha, se eu fosse um adulto. Só que, se eu mudar, o Finn e o Jake ainda vão me amar? Eu ainda vou amá-los? Será que crescer só muda o corpo? Ou muda a alma também?